sal, sal. Somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se o sol não salgar, para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Aleluia. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha, brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Glória a Deus. Brilha a minha, a tua luz, irmão. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Luz, luz, luz. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se o sal não salgar, para nada mais presta. Se a luz não brilhar, faltará testemunho. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. O sal conserva e dá gosto. A luz resplandece nas trevas. Brilha, brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha, brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha, brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos os homens. Brilha minha luz, brilha tua luz diante de todos
Celebra o Senhor. Aplaude o Senhor que é digno. Que a sua luz brilhe sobre nós. Que nós sejamos suas lâmpadas, seus luzeiros na terra. Aleluia. 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 Jesus, bendito eterno Rei, louvor, cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão, dirão. Somos chamados pra adorar, os corações pra Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Somos chamados pra adorar, os corações pra Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Bendito é, Senhor. Jesus, bendito eterno Rei, louvor, cantamos a Ti, Senhor, Senhor. Jesus, todos se prostrarão aos Teus pés, terra e céus dirão, dirão. Somos chamados pra adorar, os corações pra Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Somos chamados pra adorar, os corações pra Te honrar. Teu nome erguemos sobre a terra, Teu nome erguemos sobre a terra, bendito és. Bênção e glória, honra e poder. Bênção e glória. Bênção e glória, honra e poder. Levante as suas mãos, bênção. Bênção e glória, honra e poder. Bênção. Bênção e glória, honra e poder para sempre, para sempre. Bênção e glória, honra
Bendito seja em toda a terra teu nome, Senhor. Exaltado, exaltado é o Senhor. Grande e tremendo é o teu nome sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és rei. A Ele aplaudir, a Ele louvar, a Ele exaltar. A Ti a glória e a honra, Senhor. A Ti a honra e a glória. Te adoramos nesta noite, Senhor, com o nosso coração. Com o nosso coração. Queremos aprender com Teu Espírito, ó Deus, a Te honrar, a Te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Ó Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina. Bênção e glória, poder e honra, Senhor, Te pertence, Senhor. Tu estás exaltado acima de todas as coisas, ó Pai. Aleluia, aleluia, porque não há outro nome mais alto que o Teu, não há outro nome mais doce do que o Teu nome, Jesus. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ó Deus maravilhoso. Aleluia ao Teu nome, Jesus. Deixou a sua glória para ser como nós, humilde vieste à terra que criou, Ele se esvaziou, se aniquilou, mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome acima de todos, seu nome é Jesus, meu Salvador. Adore o Senhor, cante para Ele, dance na Sua presença, ministra o Seu nome, honra o Senhor nesta noite, com toda a nossa força, Senhor. Exaltado é Deixou a Sua glória para ser como nós, humilde vieste à terra que criou, Ele se esvaziou, se aniquilou, mas Deus o exaltou soberanamente. Deu um nome acima de todos, seu nome é Jesus,
meu Salvador. Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Seu nome é Jesus, aleluia, 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 ao nome do Senhor. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Aleluia. Somente as irmãs. Todas as irmãs nesta casa, canta o Senhor. Mesmo os contraltos podem cantar. Os irmãos, aleluia. Enche esse lugar de adoração, de louvor. Aleluia. A mesma nota, toda a igreja, aleluia. Todos juntos. Aleluia.
Rei. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra, é o Rei da minha vida, da minha casa, da minha família. Ele reina, Ele reina. Abre sua Bíblia comigo então agora no livro de Jó. Nós vamos começar no livro de Jó, no capítulo 23. Jó 23, versículo 8. Olha para mim primeiro, já achou, né? Fica aí no lugar. E olha para mim agora e eu quero que vocês lembrem que eu só consigo pregar se vocês cooperarem, tá bom? Tá bom? Vocês vão cooperar? Cooperar significa assim, vocês vão dar força, vocês vão puxar, vocês vão mostrar pelo rosto, vocês vão mostrar pelo rosto as reações que estão tendo, entendeu? Quando você sente raiva, faz raiva, quando você sente bem, faz bem, entendeu? Não fica aí parado, fica aí interagindo com a palavra, amém? Estamos combinados? Porque se ficar olhando para mim com olho de coruja, não dá, tá? Não dá, tem que começar mesmo. Vamos ver se a gente consegue juntos chegar onde Deus quer que a gente chegue nessa noite. Quantos de vocês já sentiram que Deus está longe? Pensaram que Deus está longe de você? Já sentiu isso? Que Deus está longe de você? Que você ora, não sente nada, quer sentir a presença dele, não sente nada. É uma sensação bem comum, bem constante. E Jó, como era muito eloquente, expressa esse sentimento com as palavras muito interessantes aqui. Jó capítulo 23 e versículo 8. Ele diz o seguinte: eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Mas ele sabe o caminho por que eu ando. Provando-me, ele sairei como o ouro. Nós não vamos ler, mas em Jó 9, versículo 11, diz a mesma coisa. Eu procuro ele e não acho ele. Então Jó estava no apuro, gritando por socorro, e cadê Deus? Não achava. E aí falou, direita, esquerda, por trás, eu não consigo achar ele, não sei onde ele está. Cantares, capítulo 3, versículo 1 também fala, procurei meu amado, não achei. Então Deus não é muito fácil de achar. E eu quero que você abra agora em Isaías 45, versículo 15. É um versículo curtinho. Isaías 45, versículo 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador.
Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, que te escondes, ó Deus, o Deus de Israel. Agora eu quero falar com vocês hoje à noite o seguinte: será que Deus se esconde porque Ele não quer ser conhecido? Será que Ele se esconde porque Ele não quer que você o conheça? Eu estou perguntando, e não fica com essa cara de santo. Mexe com a cara e fala sim, não. Concorda? Que Deus se esconde porque Ele não quer ser conhecido? Isso é verdade? Isso é verdade? Não, então a maioria acha que realmente não é verdade. Ele quer ser conhecido. Então por que Ele se esconde? Para ser achado. Deus se esconde, mas Ele quer ser conhecido. Quantos de vocês já tiveram o desprazer de abrir o coração para alguém e depois esse alguém pegar o que você entregou para ele em confiança, em intimidade e divulgar para outros e fofocar para outros? Alguém já teve esse desprazer? Sabe? Quem está errado nesse caso? Quem está errado? Você, que se abriu para uma pessoa que não devia ter aberto. Agora, o duro é que as pessoas tiram a lição errada disso. Elas se fecham e falam, nunca mais vou abrir com ninguém. E aí vai viver uma vida fechada, pobre, sem futuro, porque uma pessoa traiu a sua confiança. Deus se esconde, não porque Ele não quer ser conhecido, mas pelo mesmo motivo que você não deve se abrir com quem não vai dar valor. Deus só quer se revelar para as pessoas certas, na hora certa. Amém? E você quer ser a pessoa certa para Deus se revelar? Você tem que ter paciência, persistência, desejo. Se você quer ser amigo de alguém, dá para ficar amigo de alguém de um dia para o outro? Dá para ser imediato assim? Por melhor que a pessoa seja, por mais boas referências que os outros dão, dá para ficar amigo da pessoa de um dia para o outro? Não dá. Gasta tempo, gasta experiências, gasta proximidade, gasta confiança mesmo, para não se tornar uma coisa banal, uma coisa... Deus não gosta de banalidade. Deus não gosta de superficialidade. Deus quer se revelar, mas Ele somente vai se revelar para alguém que confia nele e que merece a confiança dele. Amém? Estão entendendo, irmãos? Vira comigo agora também para Jeremias, aqui perto de Isaías, Jeremias 9, versículo 23. Aqui é uma passagem que é citada 2 vezes no Novo Testamento por Paulo, uma vez em 1 Coríntios e uma vez em 2 Coríntios. Então Paulo gostou dessa passagem, em Jeremias 9, versículo 23. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. E às vezes as pessoas param aí, não se glorie, ponto final. Deus não quer que a gente se glorie, Deus quer que a gente fique sempre rastejando e humilhando e no pó, e não pode se gloriar. Mas tem que ler a passagem toda. Paulo, por exemplo, gostava de se gloriar. Ele achava o máximo se gloriar. Ele fala assim, não se glorie nisso, 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 mas glorie-se nisso. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão acordados? Está cedo ainda, não é hora de dormir. Não deve se gloriar no seu diploma, na sua sabedoria.
Não deve se gloriar em sua medalha olímpica de sua força. Não se deve gloriar em suas riquezas, sua conta bancária. Não deve se gloriar em nada dessas coisas. Mas o que se gloriar, está vendo o versículo? O que se gloriar, glorie-se nisso. O que é? Em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? 2 vezes no Novo Testamento, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo fala, ele cita esse versículo: não glorie nisso, não glorie nisso, mas glorie-se nisso. Quando ele orou para Deus tirar aquele espinho na carne, Deus falou assim: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo falou assim: então de bom grado eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque caramba, eu tenho que gloriar em alguma coisa. E já que o Senhor gosta de fraqueza, então eu vou gloriar na minha fraqueza. Mas eu tenho que me gloriar em alguma coisa. Quem não se gloria em nada é uma pessoa chata, uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tem nada que alegra ela. Caramba, o cristão não é uma pessoa deprimida, é uma pessoa alegre, que se glorie. Mas gloria em quê? Não é na força, não é na sabedoria, não é na riqueza, mas em me conhecer. Então o Deus que se esconde quer ser conhecido, e não só quer ser conhecido, como Ele quer que a gente glorie em conhecer a Ele. Ele quer que o nosso rosto brilhe por conhecer a Ele. Amém, irmãos? Vocês querem gloriar assim? Vocês querem que o rosto brilhe? Nós cantamos, né? Enquanto eu adoro, o quê? Transforma-me. Enquanto Jesus orava, o aspecto do seu rosto foi transfigurado, e ele começou a ficar radioativo, brilhando, luminoso, e pegou na roupa. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Tem um monte de versículos aqui sobre conhecer a Deus. Não vou pegar isso, você pega depois. Pensa sobre isso. Deus quer que o conheçamos, mas não é fácil não, porque Ele se esconde. Mas é a única coisa que vale a pena na vida, é conhecer a Deus. É a única coisa que vale a pena. Em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em outro lugar diz: ajudar o pobre e necessitado é me conhecer. Não é só na oração, na igreja, na adoração, indo lá fora, como foi falado, ajudando as crianças, ajudando os necessitados, fazendo missões, estando lá em Guiné-Bissau, como o irmão está lá, sofrendo febre tifoide, problemas sérios, parece que tem nada de glória. Mas Deus diz, quando nós fazemos isso, nós estamos conhecendo a Deus. Amém, irmãos? Estamos conhecendo a Deus. Madre Teresa falou assim: eu não faço essas coisas por caridade, eu encontro Deus no rosto dos moribundos, nos necessitados. Isso é conhecer a Deus. Então, você quer conhecer a Deus? Veja nas Escrituras o que é conhecer a Deus. É coisa maravilhosa, é uma tarefa tremenda. E nós deveríamos estar sendo sim sempre alegres, porque nós estamos numa aventura, sabe? Por que a gente ora? Para conhecer a Deus. Por que a gente jejua? Para conhecer a Deus. Por que a gente adora? Para conhecer a Deus. E por que a gente faz missões? Para conhecer a Deus. Tudo em nossa vida tem sentido se é para conhecer a Deus. Paulo diz: eu considerei tudo como lixo para poder conhecer a Cristo. Peguei todos meus diplomas, toda minha honra, joguei no lixo para conhecê-lo. Não tem nada melhor do que conhecer a Deus. Não tem nada. E Jesus disse: a vida eterna é essa,
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Você não precisa esperar morrer para ter vida eterna, não. A vida eterna começa agora, conhecendo a Deus. Agora deixa-me, por um pouco de tempo, viaje comigo um pouquinho, para saber alguns conceitos de Deus errados, que estão prendendo a humanidade debaixo de um jugo de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Vocês lembram do que o Eric pregou aqui? O que ele pregou aqui? Eu não estava aqui, mas onde ele vai, ele prega a mesma coisa. Ele pregou a natureza de Deus. Ele pregou o Deus da Trindade em fusão, não é verdade? Vocês ouviram a palavra ágape quantas vezes? E ouviu a palavra fusão quantas vezes? Ele estava falando sobre conhecer a Deus. O pai dele foi um homem de Deus, falou sobre conhecer a Deus. E o que a herança do pai dele deu para ele? Ele ir para Uganda e ter 14 filhos postiços para cuidar deles, porque isso é conhecer a Deus. Isso é maravilhoso. Agora vamos então fazer essa viagem. Em primeiro lugar, tem muita gente. Eu vou passar para vocês 4 opções sobre Deus, e de acordo com essas opções é que você vai viver. Essas opções vão determinar a sua vida. Do que você pensa sobre Deus é o que você vai viver. A primeira opção é que não tem Deus, que é o que é ensinado nas faculdades, em todo lugar, que o mundo aconteceu por acaso, que o mundo aconteceu por uma Big Bang, por uma explosão, que o homem existe hoje porque a ameba começou o processo e nós hoje somos a evolução do ameba, não é verdade? Agora pensa bem, que tipo de vida você vai levar se você veio da ameba? Tem moral? A ameba tem moral? O Big Bang tem moral? Não. Sobrevive o mais forte. Explodiu, o fraco desaparece, o forte permanece e vai por aí afora. Você só não consegue explicar de onde veio esse grilo falante que todo ser humano tem no ouvido, que fica, está errado, está errado, está errado, está errado. De onde originou esse grilo? Porque não devia falar está errado, não existe errado, existiu só, aconteceu, porque não tem Deus, ninguém manda no universo, ninguém tem lei, ninguém tem certo e errado, é tudo obra do acaso. Bom, não vamos demorar muito sobre isso aí, mas é uma coisa louca, fala de uma coisa que na prática não consegue. Por exemplo, graças a Deus que sou ateu, não é isso que fala? É um problema sério isso aí. Por isso que as indústrias do álcool, das drogas, da pornografia são bilionárias, porque o homem não aguenta viver num mundo que não tem criador e não tem moral. Então ele quer sufocar tudo isso e então vira indústrias bilionárias, porque ele quer apagar esse grilo falante, mas o grilo falante não cala. Então é um problema sério. E só para, antes de passar desse assunto para outro, você já imaginou se fosse verdade que não tem Deus, então logo não tem moral, que toda fofoca no mundo ia acabar? Não é verdade? Não ia ter mais fofoca, porque a base da fofoca é falar que eu sou bom e ele é ruim, não é verdade? E se acabar isso, eu acho que o planeta Terra ia virar um silêncio mortal. Primeiro, todos os assuntos dos jornais e da rádio e televisão iam parar, porque tudo que fala lá é fofoca. E nas casas das famílias ninguém mais ia falar nada, porque tudo é fofoca. Se tirar todo o assunto que fala certo e errado, e não tem mais certo e errado, o pessoal aí vai ficar mudo, porque não tem mais graça. Porque todo mundo que quer falar assim, está errado, está errado, está errado, eu estou certo, está errado, está errado. Se não tem mais certo e errado, acabou a conversa, acabou o assunto, acabou tudo, ficou tudo. Mas não acabou não, né, gente? Fala que não tem mundo, mas tem moral e tem fofoca, não é verdade? Então essa opção não existe. Mas eu vou te falar,
se Deus não fizesse nada para nós, tá? Se Ele não nos desse saúde, não nos desse nada, só o fato de nós crermos que Deus criou o mundo já é suficiente para nós louvarmos a Ele todo dia. Amém, irmãos? Os coitados que não creem nisso estão desesperados, eles não têm pai, mas nós temos, e Deus não precisa fazer mais nada, só isso já é bastante para a gente agradecer a Deus todo dia. Agora, eu não vou falar nessas 4 visões de Deus sobre a opção de ter muitos deuses, o politeísmo, não vou falar sobre isso. A única religião grande que fala sobre isso é o hinduísmo, das grandes religiões. As outras grandes religiões todas são monoteístas. Judaísmo, cristianismo e islamismo são monoteístas, só tem um Deus. Mas antigamente não era assim. Antigamente todas as religiões eram politeístas e só os judeus é que falavam: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, entendeu? Só eles. Mas hoje a maior parte da humanidade, os bilhões de seres humanos, ou são islâmicos, ou são judeus, ou são cristãos. A grande religião do hinduísmo ainda crê que tem muitos deuses, mas os deuses deles são os demônios. Faz até a foto deles nas imagens. Mas não é o que vem ao caso, não vamos entrar nisso hoje. Mas vamos tratar então, a primeira opção de Deus é que não existe. É o que é ensinado nas faculdades, não existe. O mundo veio para casa, não existe moral. E aí a pessoa fica desesperada e tem que ir para o álcool, para as drogas, para tudo quanto é coisa, para pagar, e é aquele problema sério. Não interessa esse assunto. Vamos para o assunto de um Deus único, que ninguém manda nele. O Deus soberano, o Deus solitário, o Deus velho rabugento. Porque já pensou um cara que vive sozinho por séculos e ninguém manda nele e ele faz o que ele quiser? Esse cara é um perigo. Esse cara é um perigo. E você lembra o que eu disse? Do jeito que você crê em Deus, é do jeito que você vai viver. O que eles falam no islamismo? 5 vezes por dia? Só Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. Jesus foi profeta? É, menorzinho que o Maomé. Mas é filho? Não, só um Deus. Ele não tem filho. E nunca se usa o termo pai para esse Allah. Ele é Deus único. E esse Deus único é um cara perigoso. Ele está de olho em você. E cada coisa que você faz errado, ele está anotando no dossiê dele. Marcos Valério tem dossiê, mas Deus tem um pior. Você pisou na bola e falou: oh, peguei você. A diversão dele é condenar os outros. Ele é um tirano sádico, sanguinário. E sabe o melhor jeito de acabar com o dossiê dele? Você sabe qual é o melhor jeito de acabar com o dossiê dele? Para ele queimar tudo e você entrar livre no céu? É você amarrar uma bomba ao redor de você e explodir você e um monte de inocente que você achar por aí. Sabe o que vai acontecer? Ele fala: oh, gostei. Joga todo o dossiê que tem lá e te coloca no céu. Mas não sei se é céu não, porque você tem 70 mulheres. Uma só já dá trabalho. 70 deve ser um outro tipo de inferno. Mas irmãos, é terrível ter um Deus desse. Por que os caras querem se matar? Porque essa é a doutrina. Ele tem prazer em que se mate judeu e mate cristão, mesmo que seja inocente. Pode matar. E se matar, ele fica satisfeito, te dá passe direto. Esse Deus é terrível. E eu fui lá no Monte do Templo essa última vez agora e vi as mulheres de burca estudando ao Corão ali. Eu falei: meu Deus do céu, o livro que manda maltratar as mulheres e elas estudando esse livro. Que coisa horrível, terrível. Então esse Deus é um Deus terrível.
E ele transforma as pessoas em pessoas terríveis. Agora, você acha que só os muçulmanos têm isso? Não. Os judeus também só têm um Deus. Solitário, sozinho, todo-poderoso. E eu vou te falar, ser judeu também não é brincadeira, meu filho, porque também está de olho. E ai de você, se você misturar leite com carne. Não pode. Tem uma pia para leite, uma pia para carne. Uma faca para leite, tocar no leite, outra para carne. Não misture. Nós alugamos uma casa e falamos, cuidado com meus utensílios, não misture. Guardar o sábado, 3 horas da tarde na sexta-feira, começa a suar tudo, começa a fechar o supermercado, começa a fechar tudo, para poder chegar em casa, para poder não quebrar o sábado. E no sábado, o pessoal que nos hospedou não pode tirar foto, porque tem flash, não pode apertar o botão do elevador. Eu estou falando só das coisas mínimas, irmão. Para ser judeu de verdade, para agradar o Jeová lá acima, o negócio é complicado. A vida é neurótica, a vida é complicada. Eu tenho dó de quem tem um Deus desse jeito. Mas não vamos ficar só nesses aí não. Começamos com os islâmicos, já fomos para os judeus. Vamos chegar bem pertinho de nós. Quando nós chegamos em Rubiataba, Goiás, o que tinha de igreja, de crente lá, da Assembleia de Deus, meu Deus do céu. Mulher que tocar a tesoura no cabelo, não precisa cortar não, tocar. Fica de prova 3 meses, não pode tomar ceia. Não pode ter televisão. Verdade que alguns tinham dentro do guarda-roupa. Mas não pode ter televisão e não pode ter antena de jeito nenhum. Então, se tinha televisão, o sinal era ruim. Porque a antena avisa todo mundo, eu tenho televisão, né? Os caras têm que andar de butuada aqui, ó, chapéu num calor horrível. O chapéu é até bom, mas butuada aqui com manga comprida, Deus me livre. E os meninos, coitados, não podiam jogar bola, porque é Copa do Mundo, não é? Não pode ficar nada do mundo, então a bola é do mundo. E eu estou falando isso, gente, é sério. As pessoas viviam debaixo dessa... O Deus está de olho em você e vai escrever no seu dossiê sobre você. Agora, isso já acabou, inclusive já em Rubiataba, a Assembleia de Deus já mudou muito, já acabou muito, mas tem igreja hoje, se você sair da igreja, o pastor te amaldiçoa, não é verdade? Se você mudar de igreja, está debaixo você é rebelde. Tem igreja onde ainda se exerce manipulação, autoritarismo, não é verdade? Então não acabou não, pode ter televisão, pode cortar cabelo, mas tem outros controles por aí. Ainda tem esse Deus sádico, esse Deus tirano, esse Deus mandão, esse Deus severo, esse Deus autoritário, esse Deus de olho em você. E como é que você vai viver debaixo de um Deus desse se você crê que Deus é assim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então não fala que é só muçulmano não. Tem os judeus e tem os cristãos hoje. Não conhece Deus. Ele fala assim, se glorie nisso, em me conhecer. Mas infelizmente a igreja não conhece Deus. E nós precisamos conhecer quem Deus é. E nós já falamos então de duas visões de Deus. Uma é o Deus que nem existe e o outro é o Deus único, autoritário, solitário, rabugento, severo. Você sabe o que tem no islamismo, no judaísmo e no cristianismo legalista? Sabe o que tem em todos eles? Hipocrisia. Não tem jeito de andar certo. Então os caras fazem de conta que anda certo. Lá no islamismo, por exemplo, eles matam, apedrejam qualquer mulher pegada em adultério. Mas os caras são mais mulherengos que você pode imaginar. Por fora. Entendeu? Lá no judaísmo, põe uma carga pesada sobre os outros, mas eles não fazem. Lá no pentecostalismo de Goiás, os caras pareciam, mas não era. Ninguém consegue, gente.
A hipocrisia existe em todo lugar onde tem um Deus severo desse jeito, tem aí a hipocrisia, a falsidade, a cara limpa, mas na verdade a prática é errada. Certo? Deu para entender a imagem da coisa? Se o seu Deus é um Deus único, e é um Deus severo, é um Deus solitário, é um Deus que ninguém manda nele, é um Deus assim, ele vai criar um povo assim. E isso é uma deformação da natureza de Deus, porque Deus não é assim. E agora vamos para o terceiro tipo de Deus. Hoje, infelizmente, esse terceiro tipo de Deus está o mais divulgado, até no meio dos católicos, no meio dos evangélicos. É esse tipo de Deus que tem por aí. Ele é um Deus único, não é rabugento, não é salutário, não é severo. Sabe o que ele é? Ele é o Papai Noel, o Deus Papai Noel, ou em outras palavras, o Deus vovô do céu. Ele só gosta de dar presente, ele só gosta de passar a mão na cabeça. É um Deus que você chega, Deus me dá isso, meu filho, toma. É um Deus para você ganhar dele as coisas, é um Deus para você ganhar presente. E é um Deus, quando você peca, ele passa a mão e fala assim, você não queria fazer isso mesmo, não tem problema não. Que o avô faz isso mesmo, não é verdade? O avô fala assim, não, coitadinho, né? O pai que põe ordem, o avô fala, coitadinho, né? Vocês acham que Deus é assim? Mas tem muito crente achando que Deus é assim. Mas Deus não é assim. Existe Deus, ele não é rabugento, solitário, e ele não é o vovô do céu e o Papai Noel. Como que ele é, então? Vamos pensar um pouquinho sobre esse Deus? Como que ele é? Que jeito que Deus é? Em primeiro lugar, se vocês ouviram a palavra do Eric, vocês entenderam que nunca se pode falar sobre Deus como Ele, tem que falar eles. Ele não é eu, Ele é nós. Vocês ouviram ele falar isso? Quando Ele criou o homem, o que Ele disse? Façamos. E essas escrituras dos judeus, tá? Façamos. O Deus da Bíblia no hebraico é Elohim, plural, não é um só, ele é plural. Deus nunca estava sozinho, amém, irmãos? Ele nunca estava sozinho, ele sempre tinha o filho, o pai sempre tinha o filho, e sempre amava o filho, e sempre adorava o filho, e sempre dava tudo para o filho, e o filho sempre dava tudo para o pai. E vocês ouviram bastante o que Eric falou sobre isso, eu preciso falar mais sobre isso? Que eles nunca, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, eles nunca se defendem, nunca se exaltam, nunca se protegem. Por quê? Porque a tarefa dos outros dois é tempo integral fazer isso para eles, eles não precisam. O pai falou, filho, se esvazie e vai para a terra, ótimo, morra lá, morra, entendeu? Ele estava tranquilo, por quê? Porque dois estavam a favor dele. Ele podia jogar tudo dele fora e confiar inteiramente que ele não ia levar prejuízo nenhum, porque os outros dois iam defender a causa dele. E Deus deu para Jesus todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. E Deus está com medo que vai perder? Não, ele derrama tudo no filho e o filho derrama tudo de volta no pai. E aí os dois falam, pode falar mal de mim, pode falar mal do outro, mas do Espírito Santo não pode falar mal não, porque se falar mal, vai pegar mal, porque a gente vai ficar com raiva. Não é maravilhoso isso, irmãos? É maravilhoso ou não? Seu Deus não é um Deus único lá, sozinho, com todo o poder, pensando como é que ele vai vigiar os outros, não. Seu Deus é um Deus família, seu Deus é um Deus em comunidade, seu Deus é um Deus que está eternamente fazendo um grande jogo de vôlei, onde o rally nunca acaba, a bola vai. Com quem está a bola agora? E sabem quanto eles estavam jogando? Eles falaram assim, esse negócio é muito bom, mas só 3 é pouco, vamos juntar mais gente aqui?
Então é que eles sonharam de nos fazer na imagem deles. Então, se o seu Deus não é um Deus solitário, não é um Deus totalitário, mas é um Deus que é amor, ágape, que tem prazer de se doar, que tem prazer de amar, a sua vida vai ser um pouquinho diferente, não vai? A sua vida vai refletir essa realidade de Deus que você está começando a ter. Agora, presta bem atenção, porque nós estamos chegando a um ponto muito importante, que é o seguinte: qual o maior mandamento no Velho Testamento? Qual o maior mandamento que resume toda a lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Vamos lá para Marcos. Olha, o escriba perguntou para Jesus. Vamos lá, Marcos, capítulo 12. Versículo 28. Marcos 12, 28 diz o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O escriba perguntando para Jesus. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Gente, eu não sei se você consegue achar nas escrituras Jesus falar bem de um escriba, viu? Ele manda o pau nos escribas. Fariseus, escribas, hipócritas, sepulcro caiado. Mas aqui ele falou bem do cara. Ele falou assim: lembra quando Jesus viu a viúva pondo lá? Ele falou: gente, olha aqui. Quando o centurião falou assim: não precisa ir lá em casa. Olha aqui. Quando Jesus viu uma coisa interessante, ele falou: presta atenção, negócio aqui interessante. Pois o escriba falou: Jesus, você respondeu bem. E é mais importante amar do que sacrifício e holocausto. Jesus olhou para ele: o quê? Um escriba falando isso? Não estás longe do reino de Deus. Você está começando a entender quem é Deus. Deus não é um cara mesquinho, um juiz severo, olhando para a lei e tentando pegar a pessoa na letra. Deus é um Deus de amor, que ama amar e ama pessoas que amam. Amém, irmãos? E o escriba começou a ver isso. E o escriba falou: é melhor isso do que sacrifício. Ele falou: você está quase entrando no reino. Está quase entrando no reino. Agora, a turma que está fazendo o curso aqui mensalmente, nós estivemos aqui falando sobre Deuteronômio. E eu estava estudando um estudo que meu pai fez profundamente sobre Deuteronômio. E ele estudou 1 João junto com Deuteronômio. Eu falei: o que 1 João tem a ver com Deuteronômio? Mas aí ele mostrou que Deuteronômio mostra essa lei do Velho Testamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E 1 João fala sobre a lei do Novo Testamento, que é amor também. Então estão bem ligados. Só que você pode procurar no Novo Testamento inteirinho, você não vai achar mais esse mandamento. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Pode procurar, você não vai achar não.
você vai achar essas passagens falando do Velho Testamento. Jesus disse: o maior mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não é o novo mandamento e não é a nova aliança. Isso é velha aliança. Até aí vocês estão me acompanhando ou vocês estão dormindo aí? Estão acompanhando? No Velho Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o próximo como a si mesmo. No Velho. No Novo não. No Novo não tem esse mandamento. No Novo só tem um mandamento. Vamos ver qual que é? Vira comigo para João 13. Só tem um mandamento no Novo Testamento. João 13, versículo 34. Gente, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Pode ficar em pé? Porque sabe quando você mexe com o corpo, o ouvido abre? Interessante. Vamos ler esse versículo em pé, tá? Depois vocês podem sentar. João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pode sentar. Agora abre o ouvido, por favor. Porque você precisa entender o que nós vamos dizer agora, para que Deus mude a sua vida. Amém, irmãos? Deus quer mudar a sua vida, mas as palavras são comuns, você já ouviu muitas vezes. Você precisa ouvir com os ouvidos espirituais, precisa prestar atenção. Ele falou: um novo mandamento vos dou. Acabou os velhos. Não funcionou. Sabe qual o amor que o homem tem? O amor que o homem natural tem? O amor eros, o amor interesseiro, o amor de gancho, o amor para ver o que eu posso ganhar. Esse é o amor que o homem tem. Então quando fala para o homem amar a Deus acima de todas as coisas, é loucura. Onde eu vou achar esse amor? Acima de todas as coisas? Não, eu me amo, eu não amo os outros. Eu amo um Deus que dá para mim. Eu amo as pessoas que dão para mim. Eu amo o bonito, o rico, o agradável, o simpático. Eu não amo o feio, o desprezível, o odioso, o chato, o mau. Eu não amo porque ele não pode trazer nada para mim. Mas eu amo quem traz coisa para mim. Eu quero coisa para mim. Eu amo Deus se Ele fizer bem para mim. Se Ele não fizer bem para mim, eu vou blasfemar dele. Isso é que tem no homem. O homem é assim. E como é que manda um homem assim amar a Deus acima de todas as coisas? Está louco! E Deus não faz isso no Novo Testamento. Ele fala assim: não vou mandar mais, porque não adianta. Não adianta. Agora eu vou dar um outro mandamento: amai uns aos outros. Aí fala: Jesus, mas aí é o segundo mandamento do Velho Testamento: amar o próximo. Falei, mas é um pouquinho diferente. Porque o outro, amar o próximo como a si mesmo. E aqui é amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Você fala assim: mas piorou então, né? Porque amar a Deus, Deus é bom, bonito, legal, longe, não chateia a gente, né? Então amar Ele é até fácil. Agora amar o próximo está muito próximo, é muito chato. A parte boa foi embora, ficou a parte ruim, né? Não, mas não é assim. Deixa eu levar vocês para uma viagenzinha dentro dessa palavra. Pega essa ordem de Jesus, fala assim: tá bom, Jesus, esse é o mandamento da nova aliança, então eu vou obedecer. Vou pegar o Paulinho aqui, é meu próximo, vou amar ele. E aí eu falei: vou amar ele, vou obedecer Jesus, porque Jesus mandou amar ele, vou amar ele, né? Aí eu pergunto: mas o que é amar ele? É dar um tapa nele quando ele faz coisa errada?
Ou é ficar dando presente para ele, alisando ele, falando que ele é o máximo? Aí eu fico na dúvida, assim, o que eu faço? Se fosse amar como a mim mesmo, tudo que eu quero para mim eu faço para ele, beleza. Aí eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Eu amo a mim, amo a ele como a mim mesmo, beleza, fácil. Agora, amar ele como Jesus me ama, como é que eu vou amar ele? Dar uma dura nele ou dar um agrado para ele? O cara está na rua, pede esmola, eu dou esmola para ele para comprar um crack? Ou eu pego o evangelho para ele, ou eu levo ele para cá? O que eu faço com ele? Vocês estão percebendo qual é o problema? O mandamento do Novo Testamento mudou, é diferente. Você não consegue obedecer sem ter uma coisa antes. E qual é a coisa antes? Como é que eu vou amar o outro como Jesus me amou? O que eu preciso para saber como amar? O que eu preciso? Qual a condição? Porque se amar o outro como a mim mesmo, eu já tenho. Amar o outro como Jesus ama, como é que eu vou fazer isso? Fala para mim, o que vocês acham? O que eu preciso antes de começar a amar o outro? Eu preciso sentir o amor de Deus por mim. Amém, irmãos? Porque senão eu não sei amar o outro. Eu não sei. Amar não é só fazer coisas boas, não. Amar às vezes é fazer coisas duras. Jesus faz coisas duras com a gente tem que fazer coisas duras com os outros, com os filhos. Tem que falar não. Tem que ter o duro, tem que ter o bom, tem que ter o negativo, tem que ter o positivo. Cadê? Como é que eu sei? Qual que eu sei? Como é que eu faço? Não tem jeito de obedecer o mandamento do Novo Testamento sem sentir o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Tudo que você faz para o outro, que é resultado de você e não resultado do amor de Deus, vai para o fogo. A Bíblia diz: pode dar o corpo para ser queimado, pode dar os bens todos e não vai valer nada. Não adianta eu procurar em mim alguma coisa para dar para o outro. O que Jesus mandou no Novo Testamento é a gente pegar dele. Ele é amor, e pegando o amor dele, eu vou marcar pessoas permanentemente para a vida eterna. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, para eu poder amar o outro como Jesus me amou, eu preciso receber e sentir e experimentar o amor de Deus por mim. Você já viu a cara das pessoas na segunda-feira de manhã? Você já viu? Eu não sei porque segunda-feira de manhã é assim, mas é. Anda no metrô em São Paulo na segunda-feira de manhã, mas pode andar qualquer dia, mas segunda-feira é pior. Olha na cara das pessoas, está escrito assim, ó: erro fatal, não fale comigo, o meu saco já está cheio, se você encher mais eu vou te dar uma. Não me conte o seu problema, porque os meus já são demais. Agora, irmãos, imagine um cristão. Quantos aqui, você já pensou se um dia, se você tivesse nascido como filho de Bill Gates? Alguém já pensou isso? Você é filho de Bill Gates. Bill Gates tem bilhões. Ele não vai dar os bilhões para os filhos. Eu li que ele vai doar o canto, mas vai dar milhões. Nunca vai ter que preocupar com nada. Não vai ter que trabalhar uma vez na vida. Você tem dinheiro para o que você quiser. Você é herdeiro. Você ganhou. Você não tem problema. Você pode resolver o problema dos outros, mas você não tem mais problema. Porque todos os seus problemas estão resolvidos. Você é herdeiro de Bill Gates. Agora deixa eu virar a coisa. Você não é herdeiro de Bill Gates. Você é herdeiro de Deus. Amém, irmãos? Ele está te preparando para reinar. Ele ama você igual ele ama Jesus. Ele falou para que o amor com que tu me amaste esteja neles, para que eles saibam que assim como tu me amas, tu ama a eles. Não é isso que está escrito na Bíblia? O mesmo amor que o Pai tem para o Filho por toda a eternidade, que é a vida eterna, esse amor Ele tem para nós. Você é filho do Rei, você é herdeiro do mundo vindouro, você tem milhões e bilhões e trilhões. Você pode andar no metrô segunda-feira de manhã
com o rosto livre e falando: gente, conta seus problemas para mim, porque os meus já tem quem resolve. Amém, irmãos? Não fica fácil amar os outros nessa base? Eu tenho quem protege as minhas costas, eu tenho quem cuida de mim, eu tenho problemas, mas meus problemas já, deixei nas mãos de quem cuida. Logo, eu posso me doar para as pessoas, porque eu tenho quem se doou a mim. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não pode ficar um pouquinho alegre com isso? Vira para seu vizinho e fala assim: você não é filho de Bill Gates, você é filho de Deus. Nós vamos terminar lendo 1 João. Vamos lá para 1 João. 1 João 4. E nós só vamos terminar. Ainda tem uma coisa importantinha para falar com vocês. Eu vou ler a passagem, depois vamos comentar. 1 João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o último versículo que a gente vai ler, o 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então vamos traduzir isso na linguagem de hoje. Vamos dizer o seguinte: sabe por que no Novo Testamento não manda a gente amar a Deus? Porque a gente não consegue. No Novo Testamento não manda a gente amar a Deus. Deus é amor, eu não sou amor. Deus é amor, eu não sou amor. Deus é amor, eu não. Então Ele não vai mandar eu amar Ele. O que Ele vai mandar eu fazer? Crer no amor que Ele tem por mim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E como é que eu sei que Ele nos amou primeiro? Porque Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o Filho dEle. Ele precisa dar mais alguma coisa para provar que Ele nos ama? Ele deu o Filho dEle. Você não precisa amar a Deus, não. Ele não manda você amar a Deus, você não consegue amar a Deus. Sabe o que você precisa fazer? Crer que Deus te ama, porque Ele deu o Filho dEle por você. E quando você crê que Deus te ama e que Ele deu o Filho dEle por você, sabe o que acontece? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Velho Testamento manda amar, o Novo Testamento manda crer. O Velho Testamento diz que você tem que amar, o Novo Testamento fala que você tem que receber o amor. Sabe onde entrou o que estragou tudo na nossa raça? Quando o diabo semeou no coração da mulher desconfiança. Ele falou: não vai morrer não, Deus mentiu, e Ele não quer que você seja igual a Ele não, Ele tem segundas intenções. Ela falou: é?
Então Deus não pode confiar nele? Não, ele falou que morre, mas não morre não. Vai ficar igual a ele, não quer que ninguém fique igual a ele. Gente, ele nos criou para ficar igual a ele. Como é que ele não quer que a gente fique igual a ele? O diabo é um mentiroso deslavado. Ele arrumou todas as imagens de Deus falsos que eu falei com vocês aí agora. E até na igreja nós estamos com a imagem de Deus errado. Deus não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus é um Deus de amor eterno. Deus nos ama de paixão. E se você crer nisso e lançar a sua vida nisso e desfazer aquela desconfiança maldita serpente, você vai começar a sentir o amor de Deus encher seu coração. E quando o amor de Deus começar a encher seu coração, sai mundo da frente, porque o amor vence todas as coisas. Quem tem o amor de Deus no coração é intocável. Quem tem o amor de Deus no coração, ele tem poder, porque ele é filho do rei. Ele entrou no amor ágape da Trindade. Ele está escondido sob a sombra do Altíssimo. Ele tem quem defende ele. Ele tem identidade. Ele tem assim segurança emocional. Ele tem tudo o que ele precisa. Está nesta pessoa que Jesus, que Deus deu para nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? E então nisso está o amor, não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E o que nós precisamos, essa noite mesmo, eu suplico a Deus, que Deus ajude alguns aqui a ser liberto da desconfiança e lançar a sua vida em cima do amor de Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode falhar, Ele é nosso Pai, Ele é um Deus de amor. Tenha coragem de confiar nele. Tenha coragem de não se defender mais, de não se proteger mais, de não desconfiar mais. Tenha coragem de dizer: Deus, eu me abandono totalmente à tua providência. Eu paro de desconfiar que o Senhor não pode, o Senhor não quer. Eu creio que tem um Deus do universo que manda em todas as coisas, que me botou aqui no mundo e que me ama. E se isso é verdade, então eu posso amar os outros e dar para os outros e perder para os outros. Não tem problema, porque de onde vem esse, vem muito mais. É uma fonte inesgotável. Glória a Deus, aleluia Jesus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Que Deus nos batize nesse amor. Que Deus nos batize nesse amor. Romanos 5, de 1 a 5, ele fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E depois ele diz: o amor de Deus enche nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se alguém me pergunta se ama a Deus, eu falo assim: eu não. Mas se alguém me pergunta de novo se ama a Deus, eu falei: eu sim. Mas como que não e como que sim? Eu de mim mesmo não, mas o amor que Deus me deu é um amor certo. Não é o meu, é o dele. E o dele vale a pena. O dele eu boto a mão no fogo, porque o dele vai. O meu não, o meu desconfio que não vale nada. Mas o dele é eterno, é maravilhoso, veio dele. Amém, irmãos? Então no Novo Testamento nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos fazer tudo, mas não de nós. É com o amor dele. O produto vem de lá, não vem de cá, não vem de nós. Vamos ficar em pé. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor, nós queremos te conhecer. Senhor, nós queremos dizer que temos conhecido um Deus muito pequeno, um Deus muito diferente do que é o Deus verdadeiro. Revela-te a nós, faz-nos procurar a Ti, faz-nos querer conhecer a Ti, faz-nos amar a Ti. Senhor, abre nossos olhos para ver que o Senhor não é nada daquilo que nós achávamos, que o Senhor é muito mais do que aquilo que nós achávamos.
Senhor, perdoa-nos por ter uma imagem do Senhor tão pobre, tão mesquinho, tão errado, ó Deus. Perdoa-nos por achar que nós temos que fazer alguma coisa. Senhor, livre-nos da desconfiança. Livre-nos de duvidar do Senhor. Não queremos duvidar do Senhor. Nós queremos nos lançar em teus braços. Nós queremos receber o amor que o Senhor tem por nós. Perdoa-nos por essa resistência, por essa dúvida, por essa desconfiança, ó Deus. Nós temos dificuldade de nos livrar disso. Nós não queremos ter isso, ó Deus. Nos ajuda a crer no teu amor, a crer no teu Filho, a crer na tua bondade, a crer na tua riqueza. Nos ajuda a entrar nessa vida eterna agora, ó Deus, para que o mundo aqui em Botucatu veja uma igreja andando na rua que tem alegria, que tenha, ó Deus, vinho novo, que tenha assim a vida cheia do teu Espírito, ó Deus. Que em nossas famílias, em nossas casas, em nosso serviço, o Senhor possa se manifestar. Senhor, enquanto nós adoramos a Ti, muda-nos, ó Deus, transforma-nos, leva-nos a Te conhecer, ó Trindade bendita, ó Deus maravilhoso, ó Deus que está nessa dança eterna, ó Deus, nós Te adoramos nessa noite, nós declaramos que o Senhor é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração. Glórias a Ti, Senhor. Eleva os nossos olhos, ó Deus. Tira nossos olhos de nós mesmos, ó Deus. Tire nossos olhos da mesquinhez, dos nossos caminhos, ó Deus. E ajude-nos a contemplar as Tuas maravilhas, o Teu amor ágape, ó Deus, a Tua graça infinita, Senhor. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus.